8h19 em Campos, de volta com Folha no Ar, primeira edição, hoje dia 2, recebendo o 2 de setembro, né? Recebendo o jornalista e servidor público federal, o Ricardo André Vasconcelos, conversando conosco neste programa que tem, né, o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Aloysio Abreu Barbosa, para esse último bloco mais alongado, a gente combinou aqui na pauta, pré-agendada, já pré-programada, né, para dar um norte aqui ao programa, o legado dessa mudança do eixo econômico da cana ao petróleo e também, né, por fim, a projeção do pleito a prefeito e vereador em novembro, aos olhos aí do Ricardo André. Volto com você, Aloysio. Então, tem várias intervenções aqui, tanto no comentários aqui no stream. O José Renato Duarte aqui, que eu já citei no bloco anterior, ele fala aqui em relação ao pregão eletrônico, que eu dei as limitações. O pregão eletrônico foi adotado sim pelo governo, mas só para as compras com receitas federais, advindas da União, não do Estado, do ROIS, participação especial, como citei. Ele fala que realmente o pregão eletrônico ele é muito restritivo, mas é um começo. E fala aqui para o debate do Ricardo aqui: parabéns a excelente debate, o próximo prefeito tem que ampliar o pregão eletrônico. Como disse, ainda é muito restritivo, é preciso avançar. Ricardo, esse bloco eu deixei para dar uma apertada um pouco em você. Porque, posso falar porque a gente é amigo e, enfim, eu dei uma entrevista esses dias pro Marcelo Sampaio, e lembrando daqueles anos, final dos anos 80, início dos anos 90, como o primeiro governo Garotinho, dentro de um contexto, né, foi um governo revolucionário, que veio daquele contexto da redemocratização brasileira, da Constituição, né? O processo começa lá ainda no governo Geisel, com a anistia, vai culminar na Constituição de 88, Ulisses Guimarães, né? Exilados voltando, fundando novos partidos, acabando com o bipartidarismo no Brasil, que funcionou até a eleição indireta de Tancredo do presidente, em 85. E você é fruto dessa geração, a geração um pouco anterior à minha. Você, Garotinho, Pudim, Sérgio Mendes, Fernando Leite, vocês todos, Rosinha, vocês todos eram um grupo de teatro ali que orbitava muito em torno de Horácio e que saíram do teatro para a política e política estudantil para a política partidária. E a liderança de Garotinho, né, se foram exitosos, chegaram ao poder. E chegaram ao poder, como a gente lembrou aqui, você cobriu aí o Sarney lançando a lei dos royalties. O royalties ali no final dos anos 80 eram ainda pequenos, mas é uma receita que entrou, foram se ampliando muito nos anos 90, a partir dos anos 2000, participação especial. E aí aquela coisa, né? Como diria Ortega y Gasset, outro filósofo espanhol, o homem é ele e suas circunstâncias. Vocês foram uma geração que foram moldadas nessas circunstâncias, né, de renovação nacional e contando com uma fonte de receita crescente, que a gente já disse aqui, né, e não é preciso ser nenhum expert ou ter vivido nem naquele tempo para saber, quer dizer, o desperdício que foi desses 25 bilhões de reais nesse tempo, que você colocou aí, está certo, o José de Matias levantou isso também, né, nas administrações Arnaldo Viana, Mocaibe Rosinha, decaindo a partir de 2014, chegando nesse 0% inédito de participação especial paga em agosto aí ao governo Rafael, em Campos de Maduros, né? Como é que você vê, e eu me lembro que se tem alguma coisa que define muito bem o espírito da sua geração, que essa mesma geração é um verso de Capi, que você gosta muito, eu sei. Usina é usura. Só que usina é usura
A cana começa em 1632, né, na colonização contínua de Campos, que está até hoje, é trocada como eixo econômico da cidade, fica desses 360 anos como eixo econômico de Campos, é trocada pelo petróleo, e os recursos do petróleo, como já dissemos aqui, ao que parece, foram desperdiçados sem deixar muito legado positivo. Historicamente, como é que você olha para aquele momento e para essa geração, que é a sua geração? Acho que a minha geração teve de estar ali naquele momento daquela transição, né? E a partir de 1982, quando antes da eleição indireta de Tancredo de 85 já havia bipartidarismo. Em 82 tivemos eleições gerais, menos para presidente. Tivemos eleição de vereador a governador. E como hoje a gente não vê mais, felizmente, com o casuísmo, cada eleição tinha uma regra para atender aos ocupantes do poder. Naquela época, com o Beri ainda, criou-se o voto vinculado. Né? Votar em vereador e governador do mesmo partido. Se você votasse um deputado estadual de um partido e o governador era no lado inteiro, aquela cédula enorme que durava 10 dias para fazer a apuração aqui em Campos. Sempre tive uma admiração, mantenho essa pelo ex-governador Daniel Brizola, que, como diz nossa amiga Beth Araújo, é santo do nosso altar, meu e dela. Mas, então eu votei em 82 no Brizola, não votei no Garotinho em 82, ele foi candidato a vereador pelo PT, ele teve até uma votação expressiva, mas não atingiu a legenda. Aliás, a única partidária que eu tive foi o PT naquela época para fundar o partido. Eu nunca mais me filiei a partido nenhum, apesar de ter sempre tive lado, toda a minha atuação profissional, sempre tive lado, sempre tive uma posição. Então, em 82, eu já votei no PDT, tanto que eu até votei, como você falou, que o vice do Caio Viana vai ser o doutor Zé da Ronda, eu fui muito satisfeito, porque eu votei para prefeito, porque ele era o candidato a prefeito. Era o Otávio desistiu e entrou. Foi uma eleição que teve, talvez como essa agora, que teve 12 candidatos. Eu não sei se nessa eleição vai continuar esse número de candidatos, vai ser confirmado como candidato. Mas, a partir daí, nós já vínhamos naquele processo. Eu vinha política estudantil, eu e Sérgio Mendes somos amigos mais antigos, e quando fomos para a faculdade de comunicação, conheci Fernando Leite, levou o Garotinho para a faculdade, e ficamos amigos ali, teatro juntos e tal, e eu não esperava que fôssemos chegar tão cedo a poder, mas foi meteórico. De 86, o Garotinho foi eleito deputado estadual pelo PDT, com a ajuda do Brizola, né? Ele ficou... Essa história todo mundo conhece, eu acho. Ele contou, inclusive, essa história do programa do Jô Soares, um dia inteiro ali embaixo do apartamento do Brizola em Copacabana, esperando ele sair para pedir a ele, para se apresentar e tal, e pediu o apoio da época do Banesp para o programa dele na rádio. E daí, rádio e tal, e deslanchou para ser deputado, e dali para prefeito foi um pulo. E eu participei desse processo e foi eu sinto muito orgulho de ter participado daquele primeiro governo, que foi realmente revolucionário. Que além dos dados que você disse, assim, crescendo e tal, foi quando entrou em vigor a nova Constituição, que distribuía renda, passaram a ter mais dinheiro. Né? O FPM, o Fundo de Participação dos Municípios, passou a ser mais generoso, que era muito centralizado na União, até mesmo como uma característica da ditadura. Né? Quanto mais poder fechado nas mãos da União, mais poder tinha a ditadura. Então, com a Constituição
Constituição de 88 é extremamente democrática, nesse ponto, nesse aspecto. Esse capítulo da distribuição de recursos favoreceu muitos municípios. Tanto que no primeiro ano, logo, o Garotinho conseguiu. Ele vinha de uma terra arrasada. Vinha de 6 anos do governo Zezé Barbosa com aquela de pagar, recebia, pagava, sem grandes creches. Tinha 2 creches em Campos. A prefeitura fez junto com a LBA. A prefeitura não tinha dinheiro nem para fazer creche. Mantinha as ruas limpinhas, a cidade era bonitinha, limpinha, tinha muitos habitantes, muitos menos problemas. E Garotinho chegou e tinha um problema crônico. Esse era muito crônico, era a falta de um pronto-socorro, né? E o governo do estado já tinha reaberto o Machado e não conseguia funcionar. Então, tinha pouco tempo, botou o Hospital Ferreira Machado para funcionar, um grande mutirão, e daí ele começou a ficar muito, né, e querer atropelar as coisas e chegar logo na frente. 90, 91, ele chegou a anunciar que tinha uma bomba. Ele tinha anunciado a bomba. E a bomba é que ele queria ser candidato a governador já de Brizola. Já ali em 92, ele queria disputar. Era 92? Ele queria disputar a reeleição. Como não deu certo, mudou a bomba. Era bomba porque a Câmara queria aprovar as contas do prefeito. Mas aí conseguiu acertar lá, não sei se acho que aprovou as contas e a bomba virou um traque. Mas nesse período de 4 anos, a cidade respirava novidade. E havia muita participação da sociedade como um todo. Quer dizer, o dinheiro estava começando a crescer, mas acho que crescia muito mais a mobilização da sociedade, né? Se mobilizavam. Eu me lembro, nós fizemos um dia de plantio de árvore. Primeiro era uma coisa de marketing. Era plantar num dia, 5 árvores num dia, e entrar no livro de recordes, Guinness Book. A gente conseguiu fazer, inclusive, feriado nas escolas. Naquela cidade inteira, onde você passava, você via alguém de bicicleta, de moto, levando uma muda de árvore. Cada escola, a gente fez ser um ponto de distribuição das árvores. Então, foi uma coisa didática e ao mesmo tempo para mobilizar. Acho que a sociedade ela se sente muito apartada do poder. O poder está lá, o prefeito está lá, a escola está lá. Não, mas a escola é minha, a escola sou eu. O prefeito não tem que lá só votar e ir para casa, não. O vereador, principalmente, está lá, eu votei nele lá, eu tenho que acompanhar, eu tenho que continuar participando daquela. E a nossa legislação, os instrumentos que estão à disposição do cidadão, são muitos instrumentos. Você tem os conselhos que tem conselho que nem funciona, porque as pessoas não vão, as entidades não nomeiam as pessoas para participar dos conselhos. Acompanha, às vezes, tem audiência pública para alguma coisa, e não vai ninguém, é uma coisa meramente formal. Nós temos que aprender a participar mais, até para poder cobrar depois. A gente só cobra, político só vem aqui na época da eleição. Eu também só lembro de cobrar o político na época da eleição. Onde é que eu estava nos 4 anos que ele estava lá fazendo coisa errada? Não estava, eu estou fazendo o quê? Entendeu? Então, a gente tem que cobrar mais, tem que participar mais dessas coisas. E nesse período dos 4 anos do governo Garotinho, havia essa participação, que ele era absolutamente presente em tudo. Ele dizia, eu mantenho meus amigos em vigília 24 horas e meus inimigos em vigília 5 horas por dia. Porque ele não parava, era o tempo todo, estava na rádio, ele estava na rua, ele estava no calçadão, ele estava já na Vila Maria para vir para o centro. Ele estava sempre se mobilizando, né? Mas aí se você me perguntar o que aconteceu com o Garotinho, teve mais. Eu acho que quando eu não tenho o que reclamar
da condução dele enquanto prefeito no primeiro governo, mas depois se apressou muito de querer galgar outros cargos, pelando tudo, e foi usando de artifícios, usando de expedientes que ele condenava nos inimigos que criticava. Ele passou a ser aquilo que ele criticava, passou a ser pior do que aquilo que ele criticava. Acho que eu me perdi um pouco. Não, você está falando, garotinho, mas eu queria, se você me permite, logicamente não dá para falar de uma história na qual você foi personagem sem envolvimento emocional, é inevitável, por óbvio, e memória emocional, né? Agora eu queria, assim, o que eu pergunto é o seguinte: Campos, e é um fato, se eu quero me prender os fatos, Campos tem a primeira tentativa de colonização com o Pedro de Góes, o Goitacá corre com os portugueses daqui, a segunda com 7 capitães, 1632. Começa com cana e gado. Cana não era nem para açúcar no início. Cana era para alimentar gado. Depois, cana vira a principal atividade. E é bom lembrar, o Brasil faz sua Revolução Industrial na segunda metade do século XX, a partir da CSN, que Getúlio Vargas negocia com Roosevelt pela base aérea em Natal para os americanos bombardearem os alemães na África do Norte. E a partir dali vem Volkswagen, GM, vem para o Brasil, né? A partir da siderúrgica de Volta Redonda, metal em larga escala. Campos faz sua Revolução Industrial, no mínimo, 50 anos antes, no século XIX, quando os engenhos de açúcar passam a usinas. Então, a cana colocou Campos à frente. Eu não estou falando da apologia da cana, não. Só estou reconhecendo o fato histórico. Colocou Campos na frente no processo de industrialização há 50 anos. E a cana, ela vai como eixo econômico até ali anos 80, anos 90 de Campos. Esse eixo econômico com petróleo, cujo primeiro carregamento comercial é em 77, depois pela Lei dos Royalties, que é no final dos anos 80, depois pelas PEs, de novo, repito, que geraram zero ineditamente, são pagas desde o ano 2000, e a gente está nesse declínio desse segundo ciclo. E a sua geração, que é a geração que marca essa transição, que ela acende o poder nessa transição, ela chega com uma carga, vamos colocar assim, a cana era o judeu de vocês, no sentido de Hitler, né? A cana é meu inimigo. A cana eu vou deixar para trás. E deu o verso do Capil, usina é usura. Agora, o que economicamente essa transição deixou para Campos? É isso que eu pergunto. Temos econômico. Eu não vejo nenhuma ação em nível local, do poder local, que levou à derrocada das usinas, não. Não teve o poder local, o poder municipal local, não tem ingerência. Não, agora, a partir de agora, Campos tinha 25 usinas, começaram a diminuir. Não teve cobrança de imposto maior, não teve perseguição, não teve nada. Nem podia ter. Houve o final do ciclo, acho que foi natural. As usinas na década de 70 receberam empréstimos para fazer novas unidades. A usina São João, me lembro, que fez uma nova, totalmente nova, nem reformou. Não sei se o dinheiro foi bem aplicado, aí eu não sei. Eu sei que reformaram as usinas, mas não melhoraram a área antiga, lá fora. Então, daqui a pouco, eu me lembro todo ano que eu ia lá em Roberto da Fonseca, do IAA, para saber quanto é que seria a previsão da safra. E cada ano ela diminuía, porque tinha 20 usinas, agora tem 18, agora tem 17, agora tem 15. Entendeu? Não acho que coincidiu esse ciclo, né? Ou não sei, eu não sei explicar isso. Eu sei que eu reconheço a importância do ciclo do açúcar para a grandeza econômica de Campos até o século XX, por exemplo. É tanto que a 5ª agência do Banco do Brasil foi não foi à toa, que tinha pujança econômica aqui. Ali naquele obelisco ali da novembro, tem ali explicando por que aquele obelisco, foi uma lei para comemorar o imposto sobre o açúcar e saneou a cidade toda. Saneou as lagoas que tinha na área toda central.
Então, o açúcar teve uma importância muito grande. Se não fosse o açúcar, o ciclo do açúcar, não teria a primeira cidade da América do Sul a ter energia elétrica. Não teria aqui o trabalho dos ingleses para fazer água e coleta de esgoto no início do século XX. Acho que não tem como negar a importância do ciclo do açúcar. Agora, ele acabou por si próprio. Ou se má gestão, eu não sei explicar isso. Talvez não, os economistas vão saber explicar. Quem estuda mais esse assunto. Eu vivi esse assunto, eu vi a cidade com 20, 25 usinas. Eu vi passar trem de cana aqui na 28 de março, entrando aqui na Felipe Web, para ir não sei para qual usina, não sei se é Baíba, sei lá, não sei. Eu morei em tal de usina. Desculpa. Eu tive que sair do interior porque a usina fechou. Eu não quero nem ficar na questão da usina, não. Como eu disse lá atrás, começou com cana e gado. Mas vamos pegar o campo, produção do campo, que foi o eixo econômico de Campos durante mais de 3 séculos, até vir o petróleo, que está em decadência. Você sabe quanto a parte da agricultura teve do orçamento do ano passado para a agricultura? Merreca. 5,8 milhões. Aí você vai ver lá como gastou isso. Pagamento de servidor, compra de papel. Não vejo um programa de auxílio ao pequeno produtor. Cadê um Fundecam para a agricultura? Você teve o Fundecam, que até Zé Alves citou aqui ontem, que ajudou aí na Coagro, na passagem lá daquela antiga usina dos cubanos ali, da São José para Sapucaia. Né? São José das Cubanos é Baixa Grande. Eu falei o quê? São José. A usina de Goitacazes ali? São José, lá os cubanos é Baixa Grande, mas aqui a não, ali pegou... era São José. Então o erro foi meu. Então é São José e depois passando para Sapucaia. E também a Canabrava. Enfim, você tem empréstimo do Fundecam que foram feitos aí para Paraíso também. Eu concordo com você que tem muita coisa errada na cultura da usina. Mas eu quero dizer o seguinte, que Campos foi fundado em cima de um eixo econômico. Ele, com todas as suas mazelas, ele levou a cidade, e você vê, olha, tá aí, Hospital Plantadores de Cana, tá aí o que esse pessoal, vê a arquitetura de Campos, tá aí o que esse dinheiro deixou, esse ciclo econômico deixou, tá aí, basta andar pelo centro da cidade, você olha para as fachadas dos prédios, sim. Aquele dinheiro da cana, né? A faculdade de medicina, por exemplo, veio com o dinheiro da cana, veio em cima do dinheiro da cana que os proprietários, fornecedores de cana, queriam fazer com seus filhos doutores, então botava na faculdade de medicina. E por aí vai. Ele deixou um legado, que é visível até hoje. Não estou defendendo, não, tá? E não estou dizendo que não teve erros. Trouxe até anos 70 do século XX. Entra o petróleo, essa vocação é abandonada, petróleo acaba e a gente se descobre aqui discutindo o que a gente vai fazer para arrumar dinheiro para continuar vivendo enquanto sociedade. É isso que eu pergunto. Aonde que a gente se perdeu? Essa é a pergunta de $1 milhão. Que faremos? Porque você foi um cara que acompanhou esse período de transição, por isso que eu faço essa pergunta para você. Então, me meter aí, se vocês me permitem, analisando o que a Luísa contou sobre a história até da Faculdade de Medicina agora, e a gente ouve muito isso nas ruas aí, ouvi muito há um tempo atrás, de que os proprietários, os usineiros, não fizeram então, o Aloysio e Ricardo, aquilo que o seu Aloysio falava, de que era a reforma agrária familiar, né? Os pais deixavam para os filhos essa coisa. Você acha que isso também pode ter sido um erro? Porque os usineiros queriam formar os filhos médicos, com razão,
né, deles, cada um. Você acha que pode ter sido isso também? Não, você pega São Paulo, você pega o ranking dos estados produtores, até os anos 70, não era o estado Rio que era o maior produtor de açúcar, era Campos. Você não fora de Campos. Você tinha uma ali em Quissamã, Carapebus, Campos, o resto era Campos, tinha Campos. E aí vinha Pernambuco, o segundo, terceiro ou quarto, que era São Paulo. Hoje São Paulo é o primeiro. São Paulo aproveitou o Proálcool e, tá lá muito à frente dos outros estados. Até Minas produz álcool, produz açúcar e não produzimos mais. Porque não se investiu nas lavouras. Não sei nem como é que essas usinas que estão funcionando estão dando cana. Você não vê cana mais. Você vai para o interior, raramente você vê cana. Ricardo, esse debate, quer dizer, é um debate que daria um programa à parte. Eu acho que, basicamente, em relação às usinas, o que houve ali foi esses empréstimos mesmo que vieram nos anos 70, quando a Copersucar, me lembro que até financiou a equipe de Fórmula 1. Sim. Fittipaldi, né? Fittipaldi, Enfim, e aí o dinheiro, e depois veio o Proálcool, né? Que deu outro boom. Pegou esse dinheiro em forma de empréstimo para ampliar o maquinário, para ampliar a boca da moenda e não ampliar a lavoura. Você ficou com o empréstimo sem ser pago, o preço do açúcar do álcool, o Proálcool foi desacelerado, o preço do açúcar baixou, você ficou com uma dívida impagável. E basta lembrar que a usina São João, né, você tem razão nisso, foi que montou um parque industrial todo novo, e um parque que era o maior da América Latina na época. Ele foi o primeiro a ser ocupado pelo assentamento do MST, né? Já com a usina nativa, né? Por causa das dívidas trabalhistas, né? Exatamente. E todas as usinas ficaram com grande passivo trabalhista que fecharam, né? Todas elas. Mas vamos lá. Como diria Capi, vamos para o nosso canavial. Vou sair do canavial. Vou sair do canavial. O canavial que eu falo, o canavial do presente. Tem várias manifestações aqui, tanto no streaming quanto no grupo aqui. O Frederico Monteiro coloca aqui com o que eu concordo. Você é um dos grandes jornalistas dessa cidade, Ricardo André. Depois de ter atuado e apurado diversos fatos em Campos que culminaram uma crise econômica sem precedentes na cidade, qual foi o ato mais irresponsável dessa história na sua visão? Acho que foi o conjunto da obra, né? Desses gastos irresponsáveis nesses últimos 20 anos. E não teve um ato isolado, foi o conjunto da obra, né? Foi a gastança de Mocaibe, a gastança principalmente Mocaibe, Arnaldo e Rosinha. Foi você fazer um sambódromo numa cidade que não tem carnaval, não tem o menor sentido. Tem o menor sentido gastar cento e tantos milhões. Você contratar 10 mil casas por R$1 bilhão e não entregar nem 3 mil casas, é um escárnio. Isso não está explicado ainda, não diz, vai ser explicado. Quanto é que foi pago isso, essa auditoria, não sei se vai virar também processo judicial, e tem delação premiada, inclusive, do diretor lá da Odebrecht, e você lembra, a licitação era de R$1 bilhão, já estava acertada antes da eleição, que ia fazer a Odebrecht. Então, só isso aí já talvez, se pegar a principal ato mais irresponsável, é o conjunto da obra, e se for separar, um contrato de R$1 bilhão que não resolveu os problemas da área habitacional. Pelo contrário, criou guetos, criou... eu me arrisco a falar que em alguns lugares criou reféns de bandidos. Você colocou famílias em alguns lugares, alguns conjuntos desses viraram reféns de bandidos. Não, lógico, que isso não tenha sido um projeto, sim um processo.
no streaming, Terezinha Bianchi. Bom dia, excelente entrevista. Essas informações deveriam virar livros e ser ensinadas nas escolas públicas de Campos. O JC Cordeiro coloca aqui. Gostei da sugestão do ouvinte acima. Todos esses fatos, desde o período que vocês citaram muito bem, lembrando a partir do ciclo da cana, passando pela Revolução Industrial, Reutemann, fatores políticos, seus personagens, desde o passado, Brasil colônia, até os dias atuais, fosse discutido e ensinado nas escolas. Aí ele fala aqui, atribuindo a mim, essa virtude sua como historiadora que me faz estar aqui, e a população deveria saber sua história, erraríamos menos. Olha só, historiador eu não sou, eu fiz acho 2 períodos de história na FAFIC, não me formei, então eu sou só um leitor esforçado de história. E Ricardo aqui é um personagem dessa passagem, como meu pai também foi, né? Eu já peguei um pouquinho no garoto, então, quando você pega personagens, porque... Por que a gente tende muito, por exemplo, desculpe me alongar no finalzinho, tende muito a esquecer, por exemplo, que foi Hitler? Porque as pessoas que conviveram com Hitler morreram. E o relato de quem viveu, a força da cultura oral, como defendiam Jesus Cristo e Sócrates, tem muito mais força que o relato escrito, né? Então, pegar os personagens que viveram, né, isso traz a coisa mais próxima para você. Eu vivi um pouco também, mas Ricardo teve um papel importante naquele processo. E sempre foi muito bom observador. Né? Mas aí, Ricardo, vamos chegar de novo para o nosso canavial aqui, que é sair do canavial, que é a eleição de novembro. Já te fiz essa pergunta há cerca de um ano, vou te fazer de novo. Fatalmente, até o processo eleitoral, vou te chamar de novo, pelo conhecimento imenso que você tem de política, né? Tanto participando de grupo político quanto como jornalista. Qual projeção você faz aí das eleições de novembro para prefeito? Primeiro prefeito, 2 turnos? Olha, bondade sua de achar que eu sou conhecedor, porque eu estou um pouco afastado até. E suas perguntas é que me fazem sempre tentar me manter atualizado, mas eu tive muitos afazeres nos últimos 2, 3 anos e me afastei um pouco. Agora que eu estou inteirando da situação. Na nossa conversa um ano e pouco atrás, nós já chegamos acho que a última pergunta era quem vai para, tiver segundo turno, quem vai? Quem são os candidatos mais importantes? Na época eu disse que seriam Vladimir, Caio e Rafael, são os 3 candidatos que são os candidatos mais importantes. Mas tem um fator novo que a gente tem que puxar, guardar ali. Mas antes eu gostaria de dizer que é uma eleição totalmente diferente do que a gente viu nas outras eleições. Eu nunca vi uma eleição que já começa trazendo à baila, isso graças ao trabalho de vocês também, os problemas. Olha, é um grande abacaxi. Quem quer pegar esse abacaxi? Não vai ser fácil. Vai ser, talvez, o pior período que um prefeito vai ter nos últimos anos, desde a redemocratização. Vai ser o pior período, por causa da questão econômica. Eu achava, como disse naquele painel, que ia ter poucos candidatos. Me surpreendeu quando eu vi que tem 15, 16 pré-candidatos. Como muita gente ali aproveita a onda para se lançar nas convenções agora, eu creio que vai baixar lá para 7, 8 candidatos. No mínimo. 7, 8 candidatos. Já é um número bom. Você tem esses 3 que eu falei, o Rafael, o Caio e o Vladimir. 2 candidaturas que são mais ideológicas, que é a da Odisseia e da professora da PSOL, Natália, do PSOL. Natália Soares. E tem os 2 candidatos, 7. Os 2 candidatos que vão disputar um nicho que pode desequilibrar a eleição, que é o nicho bolsonarista. Não podemos nos esquecer, eu até separei aqui, Bolsonaro ganhou a eleição em Campos no primeiro turno com 64% dos votos.
Exatamente 147.437 mil votos. Ganhou em Campos a eleição para presidente no primeiro turno. Embora esteja oscilando, essa popularidade dele subiu bastante com a ajuda emergencial de R$600, depois baixou um pouco. Agora vai dar mais 4 meses de R$300. Isso pode ter um impacto. Se o candidato com apoio dessas ideias, na minha opinião, retrógradas, conservadoras, das quais eu discordo veementemente, se esse candidato tiver um apoio ostensivo aqui da família Bolsonaro e dos seus seguidores, pode levar para o segundo turno esse candidato, contra um desses três. Não sei, eu não vi ninguém falar isso, sabe? Pode ser uma delírio meu. Mas essa semana já vi nos jornais que o presidente vai atuar nas campanhas nas principais capitais. Isso acaba chegando em onda aqui. Né? Porque a gente não pode esquecer do fenômeno Bolsonaro, não está em andamento. A identificação de muitas pessoas com o que pensa o presidente ficou muito claro dessa questão da pandemia, quando muita gente se recusou a usar máscara e espirrou que quero cloroquina. Já vi gente, eu soube de gente, que chegou no hospital, não, eu estou com Covid e eu quero cloroquina. A questão ideológica foi tão forte e muita gente se identifica com isso. Não sei se na hora do voto dele para prefeito, e como diz nosso amigo Murilo Diegues, o prefeito, você está escolhendo alguém que vai levar sua filha na escola. O presidente não está lá em cima. Não sei se essa questão vai funcionar aqui mais doméstica ou se a questão ideológica vai ter importância na eleição municipal. Eu acho que até nós já conversamos sobre isso naquele filme do Stone, sobre Nixon. O Anthony Hopkins faz o papel do Nixon. Aliás, para mim, grandes atores. Na cena final, onde Nixon anuncia a renúncia, ele seria empichado, ele pede a renúncia, ele passa pela galeria dos ex-presidentes, aí logo ele vê Kennedy com a cabeça baixa, naquela foto, aquela pintura de Kennedy com a cabeça baixa. Aí ele fala assim, olhando para Kennedy, para a pintura, o povo americano olha para você, vê o que eles querem ser. Olham para mim e veem o que eles são. Me assusta fazer essa analogia com o Bolsonaro, que boa parte do povo brasileiro olhou para Bolsonaro e vê que parte desse povo é assim, pensa como ele, que é preconceituoso, que é misógino, que é cruel, que é tudo isso. Isso me assusta. Não sei em que medida essa relação vai funcionar numa eleição municipal. Você já pensou sobre isso? É uma pergunta? Sou jornalista, tem que perguntar. Eu gosto de perguntar também. Eu não gosto de responder, não. Mas eu acho que é possível, sim. Acho que o Laterça está apostando nisso, né? E se aproveitou de uma nominata boa montada pelo Gil Viana, que faleceu pela Covid, né? E o filho dele, Bruno, não teve força ou experiência para poder frear um deputado federal que embora tenha a vida profissional em Macaé, é de família de Campos, está lançando um irmão aqui de Campos como pré-candidato a vereador também, e pegou o tenente coronel Fabiano, né, que o próprio Bruno teve aqui nesse programa, Bruno Viana, e falou que estava entre Rafael e Vladimir. E informações que eu tenho de bastidor, mais próximo a Vladimir. E a Laterça também ficado ressentido, também informação de bastidor, porque Bruno Viana foi uma viagem, foi a Brasília, e por uma questão de acaso, o escritório de Vladimir é vizinho de Laterça, vizinho de parede, de divisória.
e Bruno foi ao escritório de Vladimir, não foi de Laterça. E aí isso gerou ciúme, a gente sabe que isso ocorre em política também. Laterça lançou Fabiano, que é tenente-coronel, tem essa veia do militarismo, né? Tenente-coronel e atuou na TAV-BPM, teve uma boa atuação pela TAV-BPM, então lançou. Eu acho incógnita. E quem vai disputar com ele é o Tadeu, né? Apresentador do Record. Se bem que isso que a gente comentou no início dos Guardiões de Crivella, eu não sei, isso está gerando um impacto muito negativo, né? Eu não sei. E acho que Tadeu, embora seja um bom apresentador, jornalista, né? Um bom apresentador, talentoso no que faz, eu não sei se ele tem muito bem o perfil do eleitor do Bolsonaro e da Universal. Acho que ele vai ter o eleitor da Universal, mas vejo mais dificuldade de ter o eleitor do Bolsonaro. E não sei até que ponto também isso isso é natural. Eu votei Bolsonaro presidente, vou votar em Fabiano ou Tadeu a prefeito. Agora, é você que é entrevistado. Você vê segundo turno? E quem que se aposta hoje para estar no segundo turno? Olha, antes de mais nada, é de se lamentar que o nível dos candidatos não esteja muito aquém das necessidades que o município vai precisar a partir de 2021. Você vê que os principais candidatos, dois dos principais candidatos, não são candidatos porque tem experiência, que ele dá sua contribuição, tá? São candidatos representando os clãs políticos porque seus pais estão inelegíveis. Diversos motivos. Quer dizer, o Vladimir só é candidato, inclusive, pelo pouco que eu conheço dele, não gostaria de ser candidato, assim, forçado a isso, está fazendo um bom mandato de deputado federal, gosta de ser federal, se adaptou muito bem lá em Brasília, mas tanto o pai quanto a mãe estão inelegíveis. O Caio Viana, embora tenha tentado a eleição passada, 2016, para prefeito, sem o apoio do pai, o pai foi contra a candidatura dele, ele só é candidato porque o pai não pode, porque está inelegível, senão o pai seria candidato. Né? Então você vai transferir, olha, eu não posso ser candidato porque o Tribunal de Contas não minhas contas, mas aí meu filho vai fazer o que eu quero. Não é assim. Isso aqui você não está gerindo um restaurante, está gerindo uma cidade. 510, 520 mil habitantes. Tem uma pergunta aqui, desculpa, Ricardo, te cortar, que se encaixa perfeitamente nisso que você falou, do Maurício Batista, o Forel, que é nosso ouvinte, telespectador mais assíduo. Ricardo, qual a análise dos pré-candidatos, filhos de ex-prefeitos inelegíveis? É isso que eu estou, Maurício, isso que eu estou falando. Justamente, inclusive, coisa que eu tenho falado sempre, desses dois candidatos há um paradoxo. Um se apoia na popularidade da mãe, mas se ganhar, quem vai mandar é o pai. O outro se apoia na popularidade do pai, mas se ganhar, quem vai mandar é a mãe. Porque, como se sabe, o Vladimir, a ex-prefeita Rosinha, não tem, embora tenha sido governador 2 vezes, não tem muita paciência para a administração. Quem manda é o pai. Ela não é muito afeita. Quem manda é o garotinho que manda. E no caso do Caio, quem vai mandar é o Santana. Tanto que no governo de Arnaldo, ela tinha a supersecretaria. Ela tinha uma secretaria que tinha superintendência. Tinha um secretário de obra, superintendência de obra. Quem mandava era ela. Então, você acha que um filho prefeito vai ser diferente? Lógico que não vai ser diferente. Então, é ruim essa perspectiva num momento crítico, um momento crônico da vida da cidade, um momento difícil que nós vamos enfrentar, a gente ter os dois candidatos que aparentemente identidade política, justamente por causa dos pais, e apesar dos pais
estarem inelegíveis, são candidatos com maior densidade eleitoral, a não ser o prefeito Rafael Diniz, que é uma incógnita. Eu não sei onde me perguntaram isso, se há possibilidade do prefeito se recuperar. Eu acho que ele tem um discurso muito bom para se recuperar, porque ele fez o que tinha que fazer para organizar a cidade, errou por não ser criativo, errou por talvez ter uma equipe muito arrogante de achar que está por cima, está tudo muito bem, e não está tudo bem. Você pega qualquer rede social do prefeito, 99% é de crítica. Não sei se é um bom parâmetro, mas é o único que eu tenho, que eu não tenho pesquisa, não tenho pesquisa, mas eu acho que ele tem um discurso bom. Olha, eu cortei até aqui, eu tenho condições, estou experiente, ganhei mais experiência, mas eu preciso de uma chance para fazer as coisas, e dizer o que ele tem que fazer, né? Onde ele vai cortar, por exemplo, uma coisa que me incomoda muito é a arrecadação própria do município. Agora, com a pandemia, diminuiu ainda mais, até por conta de federais que facilitou para você não pagar PTU e tal, papá. Mas você tem uma dívida ativa enorme a ser cobrada de alguns contribuintes que podem pagar, não é contribuinte de R$100 mil, não. Você tem muito dinheiro para ser recebido. Tem uma procuradoria do município, olha, muito boa, hein? Com muita gente, hein? Não sei se está trabalhando a contento, não sei se está dando tudo que pode dar, se está sendo pode dar. Então, voltamos àquela história de pensar como que eu vou aumentar a minha arrecadação. Se eu não posso diminuir os meus custos, eu tenho que aumentar a minha arrecadação. Imposto, não posso criar imposto novo. Eu tenho que gerir de tal forma, fazer o dinheiro render mais. Nós já conversamos uma vez, e você perguntou se dados, e eu conversei com 2 diretoras de escola, exatamente, perfeitamente, não realizar a merenda escolar. Você dá a diretora daquela escola, nós temos acho que são 120 escolas municipais, mais ou menos, elas deveriam comprar a merenda na comunidade onde ela está inserida. Lá a escola tem que ser o centro da comunidade onde ela está inserida, né? Ela tem que estar ali, se você tem a comunidade fiscalizando, os professores fiscalizando, representantes dos alunos fiscalizando, você vai movimentar a economia daquela comunidade. Naquela comunidade não tem ninguém que vende couve, eu preciso comprar couve. O cara vai plantar couve, vai plantar repolho, vai plantar não sei o quê. Você vai comprar a merenda daquela comunidade. E você vai evitar de fazer aquelas compras milionárias de escolar, e ter armazenagem, o custo de... Então, o dinheiro é pouco, né? Meu pirão primeiro não. É aumentar esse dinheiro, aumentar a rentabilidade desse dinheiro, aumentar a ferocidade desses recursos. Eu acho que o candidato que vier com esse se eu estou certo, se eu acho que eu estou certo, talvez esteja, que o eleitor está com essa visão, olha, tem problema, não tem dúvida que tem problema, não tem dinheiro. Não tem dinheiro, eu não quero que o cara diga vai fazer um posto, vai fazer uma creche, vai fazer não sei o que aqui. Eu não quero aumentar o salário, eu quero que o cara diga o que ele vai fazer com o dinheiro, o que ele vai fazer para aumentar a rentabilidade desse dinheiro. Eu acho que o Rafael tem essa oportunidade de ter muitos discursos que ele pode ter. Você usou, a gente já passou, uma novidade, mas Cláudio, Cristiano veio reclamar, hoje vou... Bata sua conta. Você falou em arrogância. Você falou que o Rafael tem um discurso que é muito, muito aplicável para a situação, mas você falou em arrogância. Eu sei que você gosta muito de história, como eu, e você, sobretudo, gosta muito de história do Brasil, né? Que não é meu principal interesse. Meu principal interesse é a história antiga, mas a questão não é essa. É uma passagem que eu sei que você conhece e que eu também conheço.
tá ali naqueles 5 livros do Gaspari, né? Que talvez seja o melhor retrato do período da nossa última ditadura militar, né? Eu sei que você é fã, é sua referência como jornalista e é a minha também. Acho que temos 2 em comuns, Hélio Gaspari e Luiz Barbosa, são 2 referências de jornalismo que a gente tem aí em comum. E Hélio Gaspari fala que... Oi, Ricardo, falou alguma coisa? Concordando. A Hélio Gaspari fala que depois da anistia ali, 79, Golbery, né? Faz anistia com Geisel e tal, sabendo que ia ter que entregar o poder para os civis, mas arma tudo direitinho, ele não dá o PTB, que era a legenda histórica de Getúlio, ele não dá para Brizola, deixa com Ivete Vargas, Brizola abre o PDT com Mário Soares lá desde Portugal, ele racha o trabalhismo, permitindo que o ABC ali fundasse seu partido com a USP e as comunidades de base da Igreja Católica, que é o PT, e o velho morre em 85, Golbery, e 89 ele vence mesmo morto, porque Lula, de fato, tira o Brizola do segundo turno presidencial, né? Golbery, como disse Glauber Rocha, a gente falava pouco por telefone, é o gênio da raça mesmo. E aí não estou concordando com ideologia, estou reconhecendo a capacidade dele, né, de arquiteto político. A gente tem esse período e a gente é muito fruto hoje da ressaca do que veio, né? Quando se fala de Bolsonaro e tal, é muito também o desencanto com o que veio depois dali, né? E quando você fala de Rafael, voltando ali para o que você fala de arrogância, tem aí a anistia, aí eles elegem Figueiredo como se fosse, sabendo que Figueiredo ia ser o último presidente da República, militar, ditador. E aí tem aquela passagem que você conhece, que está no livro, e eu também, quando o Figueiredo sobe a rampa, Golbery vira para o interlocutor aí do lado, ali, tá achando que é ele. Esqueceu que é o contexto. Você acha que é mais ou menos isso? Acho que pode ser. A despeito do Rafael ser uma pessoa extremamente simpática, extremamente agradável. Todos, quando chegam ao poder, foram levados por um contexto, não sozinho, mas... Me desculpa, mas eu não falo de Rafael, você falou da equipe, na equipe, falou da equipe. Eu gostaria de separar justamente isso, né? Eu acho que a equipe se acha, talvez não toda, mas alguns se acham que foram responsáveis pela vitória e tem que ficar com essa vitória comemorando até hoje. Só que era no 1º de janeiro e acabou a comemoração. Arregaçar as mangas para trabalhar, cumprir o que prometeu e garantir a reeleição. Uma coisa que eu acho que eu faria. Acabou a festa, agora é trabalhar e garantir a reeleição. Não por reeleição só por causa do poder, é por causa do projeto que você tem para a cidade. Projeto para a cidade. Você usou essa expressão já uma vez, e repetiu particularmente, você usou publicamente, arrumar a cama para outro deitar. Você acha que ele corre esse risco? Isso, e Rafael não gostou disso. Eu sei que não gostou disso. Depois conversamos outras vezes sem nenhum problema, felizmente. Tanto que eu me dou muito bem com ele. Acho que sim, acho que pode dizer que tem um pecado desse governo, o maior seria esse, de trabalhar muito para dentro, de arrumar muito a casa, deixar tudo direitinho. Você deixa tudo direitinho, o outro vem e deitar na casa. O modus operandi do garotismo justamente é esse. É abrir equipamento, fazer, inaugurar e deixa para o outro pagar o salário, deixa para o outro montar. Por exemplo, o Sérgio, quando assumiu o governo em 96, ele não pôde fazer nada durante 2 anos, porque tinha que montar as creches todas que o garoto fez às pressas nos últimos 6 meses. Escola, creche, não sei o quê, posto de saúde. Tinha posto de saúde em lugar que nem precisava. Aí ele ia desmanchar o posto de saúde. Ele teve... Um dia ele vai contar essas histórias. Cabe a mim contar isso. Acho que ele
Eu vou até deixar aqui o convite feito aqui publicamente para Sérgio ver o programa que não veio ainda. Olha só, várias participações. A nossa colega Suzy Monteiro. Oi, Ricardo, a arrecadação própria foi fomentada em 100 milhões até a pandemia. A dívida ativa está sendo cobrada assim, ações na justiça. O problema é que este ano já se deixou de receber quase 190 milhões. E tem aqui o que você falou em relação a Bolsonaro, tem pessoas que concordam contigo, né? Umas com análise e outras citando como exemplo. Mário Terra Areias Filho fala que a votação maciça de Bolsonaro há 2 anos atrás pode influenciar no candidato apoiado por ele em Campos. Mesmo sendo... É uma pergunta, aliás. Mesmo sendo uma eleição municipal com suas peculiaridades, eu acho que você respondeu que acho que é possível, né? E tem aqui também o Carlos André Moreira, que faz várias intervenções, e ele concorda também com a sua análise. Ele fala que qualquer um que o PR, está falando do presidente, apoiar, vai ser eleito no primeiro turno. Carlos André Moreira. Apoiar em Campos, né? E ele fala assim, eu sou um deles e bate assim, risos. Daqui 2 indicações de livro. Sinto muito por ele. 2 indicações de livro aqui, a Rebelião das Massas, de José Ortega Gasset, que foi um filósofo espanhol que eu citei aqui. É um grande pensador conservador, que eu gosto muito. Mas o qual eu indicaria outro, se você me permite, o Raimundo Faoro, o Dono do Poder, dá uma lida que é legal também. E fala aqui em Babilônia, Mesopotâmia e Nascimento da Civilização. Paulo Krivazek, Paulo Krivazek, vou confessar que não conheço, mas sem consultar aqui o Google, vou te indicar Mesopotâmia, o Nascimento da Cidade de Gwynedd Lake. É um bom livro também para conhecer a formação do conceito de urbanismo, baseado ali onde hoje é o Iraque. Ricardo, para chegar, final, 9h16, eleição a vereador, que também pergunta aqui, a Ana Karina Vieira de Azevedo, professora, e pré-candidata a vereadora. Qual será o papel da Câmara de Vereadores no próximo governo? Ô, Karina, tudo bem? Eu acho que a primeira coisa que a Câmara devia fazer, se eu não me engano, quem delimitar o número de vereadores da próxima legislatura é atual. Seria diminuir de 20 para 17, porque a ação pela população de Campos permite 17 a 25. 25 é muito vereador. Tá? Eu não estou entre aqueles que acham que o legislativo custa caro, não. Eu acho que mais caro é a falta de democracia. Mas o número não influencia muito, não. A Câmara poderia dar sua contribuição também e diminuir para 17 vereadores, ao invés de ser 25. Você quer comentar o que a Suzy colocou, Ricardo? Sim, eu acho que ótimo que arrecadou 100, que ano que vem arrecade 300. Tem muito dinheiro para receber ainda da dívida ativa. Acho pouco. Tem muito para receber ainda. E tem muita chicana de advogado, de devedor. Tem que partir para cima. Tem que ser mais incisivo mesmo. Eu sei que a lei tem um monte de meandros, você entra com execução, embargo a execução, papapá, mas tem que ser mais. Correr mais atrás. Última pergunta. Aposta do segundo turno. Não vou arriscar, não. A projeção aí, deixa ser chato. Não vou arriscar, não. Vai, arrisca aí. Não vou arriscar, que eu vou errar. Não tem problema nenhum, pô. Depois analisa o que levou a... Eu acho que quando você falou que da Igreja Universal teria problema por causa do Crivella, que está embaixo, lá e tal, eu acho que não. É um tipo de eleitor que não se importa com esse tipo de... Nós vimos a eleição do Witzel, que foi decidida na quarta-feira, antes da eleição, através de uma reunião que teve entre os pastores e decidiram, vamos dizer nas igrejas que o candidato é ele. O cara pulou de 4 para ganhar no primeiro turno. Quer dizer, é um tipo de eleitor que, sem fazer crítica, sem fazer julgamento de valor, é um tipo de eleitor que não se deixa levar por esse tipo de análise. É quem o pastor mandar, quem o religioso mandar. Acho um grande retrocesso para a democracia isso, mas é o que temos para hoje. Vamos ver se
os próximos 20 anos com educação, 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 educação e educação. Só tranquilo, só que eu não falei isso. Eu acho o voto da Universal para Tadeu certo. Lamento como você, respeito como você, mas acho certo. O que eu falei é o perfil bolsonarista, que aí está muito além da religião. Eu acho que o voto da Igreja Universal, que sempre elege um vereador em Campos, é certo para Tadeu, se ele confirmar a candidatura dele, né, na convenção. Acho que ele vai ter dificuldade, talvez tenha dificuldade, posso estar errado, em pegar o voto bolsonarista, que aí é muito além do voto da igreja, né? E a Igreja Universal não é nem a pentecostal com mais adeptos. A pentecostal mais popular no Brasil é a Assembleia de Deus, né? Então é isso que eu falei. Eu não estou negando que ele vai ter o voto universal. Esse eu acho que ele tem, é cativo. É ampliar esse voto para além, entre os próprios pentecostais e, sobretudo, eleitor bolsonarista. Né? Vai ter se confirmar o Fabiano, tem também outro menos cotado aí, que é o Jonathan Paz também, né? Pelo Partido da Mulher Brasileira, uma candidatura só com homens na chapa, e que também pleiteia essa fatia do eleitorado. E lembrar que a gente não falou aqui, Beethoven ontem confirmou em convenção a sua pré-candidatura no PSDB. A prefeito, falta só agora a homologação do TRE. Aí o segundo turno, então, Ricardo, você falou quem? Não falei. Fala aí, chuta esse segundo turno, vai acabar. Não vou chutar. Eu posso me deixar levar pelo que ele gostaria que fosse, mas não vai ser assim. Não tem de análise. Quem sabe na próxima entrevista. Você tem dúvida, pelo menos, de um desses participantes do segundo turno? De um desses. Vamos dividir por bloco. Rafael, Caio, Vladimir e esse candidato que seria deputado. Bruno Calil. Hã? Bruno Calil, desculpa. Bruno Calil. Bruno Calil está de qual partido? Eu não conheço. Está no Solidariedade, é de Rodrigo Bacelar. Ah, tá. Então não, esse não conheço. Então, para mim, não está no segundo turno. Segundo turno, entre um desses três, Caio, Rafael ou Vladimir, e o candidato ou da Universal ou da bolsonarismo. Um dos três contra um dos dois. Você acha que o bolsonarismo põe alguém nesse turno? Sim. Se tiver um apoio efetivo aqui, sem dúvida. Sem dúvida. Tá bom. É uma opinião impactante de alguém que conhece bastante. Lamento pensar assim. Isso pode ser trauma também, não pode ser, não? Não, mas a gente tem visto nas pesquisas como que ele está sendo, onde ele vai, está sendo, as pessoas estão se identificando muito com ele, né? E no Brasil, o campo está dentro do Brasil. Se ele vier aqui, ele vai fazer festa. Está repetindo um outro líder muito popular que ocupou a presença antes dele. Não estou comparando no todo, não, mas nesse tipo de identificação, né? Sim. Só que um tio bem diferente, né? Sim, mas até o chapeuzinho de vaqueiro nordestino mesmo, né? Botou, com certeza. Mas Fernando Henrique, até Fernando Henrique, príncipe da exatamente. Comeu lá. Buchada de bode, Buchada de bode. Buchada de bode lá no Nordeste. Amigo, são 9h24. Infelizmente está chegando ao fim. Considerações finais. Obrigado pela presença. Eu que agradeço mais uma vez o convite para você, agradeço o Flávio, agradeço a todos. Agradeço principalmente ao ouvinte, ao telespectador que teve paciência de me ouvir e já peço desculpa de antemão se
uma análise isenta realmente é difícil, porque eu tenho lado, eu sou humano e minha opinião, ela nem sempre quase nunca é uma coisa ali com aquela isenção que se espera de um jornalista, tanto que nem estou mais no jornalismo todo dia. Mas obrigado e agradeço mais uma vez a oportunidade. A gente que agradece, Ricardo. Um grande abraço para você, tenha um bom dia. Daqui a pouco esse programa estará editado em podcast. Valeu aí pela presença. Aloysio, então, até amanhã. Até amanhã, Aloysio, às 7 com mais um Folha no Ar. Se Deus permitir, amanhã com o Kleber, né, o advogado Kleber Tinoco, conversando conosco aqui também no Folha no Ar. Ok? Acho que terminamos aqui a conexão, os dois, eu acho que caiu aí, acabou caindo a conexão do Aloysio também. Bom, ficamos por aqui, obrigado pela companhia. Amanhã às 7 de volta com Folha no Ar, primeira edição, oferecimento do Laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus.